E aí, com a família do seu lado, você decidiu fazer o que tinha que fazer. Foi pra cima. E na primeira semana já, Eduardo Cunha encontrou um colega meu no elevador e disse: nós vamos caçar o Deltan. Poucos meses depois, a cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. A decisão de cassação não só contrariou o parecer do Ministério Público nas duas instâncias, contrariou a decisão unânime da instância técnica de juízes concursados, mas todos os grandes editoriais do Brasil, você pegar o Globo, Estadão, até o pessoal da esquerda, Folha de São Paulo, na direita, a Gazeta do Povo, todos criticaram de forma unânime. Juristas criticaram, até juristas que não gostavam da Lava Jato, como Miguel Reale escreveu: não gosto do Deltan, não gosto da Lava Jato, mas a decisão está errada. Foi uma decisão absurda que foi dada, e isso simplesmente silenciou, caçou 345 mil vozes, 345 mil votos de apoio. E a gente passa, cada vez que acontece uma coisa dessas, ou na nossa vida, a gente passa por um momento, de novo, de reflexão, de oração. A gente pergunta para Deus o que o Senhor quer, por que o Senhor permitiu isso, qual é o caminho que o Senhor tem para nós. E foi um processo de reflexão gostoso, porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu ia estar envergonhado, mas a vergonha estava sobre eles. Estava sobre eles. O que diz a regra para as pessoas entenderem? A regra diz: um membro do Ministério Público ele se torna inelegível, não pode concorrer, se ele sai do Ministério Público na pendência de um processo administrativo disciplinar. E eu tinha certidão no Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que não tinha nenhum processo disciplinar. A regra é clara. E você nunca pode fazer ginástica com regra que limita direito fundamental. Você não pode expandir a limitação de um direito fundamental como de ser eleito e de eleger alguém. Então, não tinha risco nenhum. Mas eles disseram: olha, ele não tem nenhum processo disciplinar, mas pode ser que ele viesse a ter um processo disciplinar. Que alguma coisa que ele tem, alguma reclamação contra ele, evoluísse para um processo disciplinar. E pode ser que algum desses ele viesse a ser condenado. E alguma condenação fosse a expulsão do cargo. E antecipando tudo isso, pode ser que ele tenha saído. Ou seja, eles fizeram uma leitura de futuro com uma mistura de leitura de mente. Para os corruptos, é presunção de inocência, mesmo quando o cara está condenado em 4 instâncias, está lá, como o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, andando solto. Mesmo tendo confessadamente desviado mais de 300 milhões de reais para as contas dele. Agora, para quem combateu a corrupção, aí é o contrário. Aí você não tem um inquérito, uma investigação criminal, você não tem nem processo disciplinar, que é muito menos do que isso. E os caras especulam uma possibilidade que tivesse misturado com leitura mental, leitura de bola de cristal com leitura mental, e tiram você. É surreal, é absurdo, é tipo um Minority Report, é você inverter tudo. E aí eu tive uma paz no coração no fato de que a vergonha estava sobre eles, não estava sobre mim. E a gente recebeu uma acolhida tremenda lá em Curitiba, teve manifestação, pessoas nos abraçando. Recebi um apoio tremendo de pessoas. Estava um dia almoçando na Bahia, jantando na Bahia com a minha família. Uma pessoa veio me perguntar: Deltan, quanto você está ganhando? Falei: como assim quanto eu estou ganhando? Nem te conheço, né? Como assim quanto eu estou ganhando? Falei: não, porque se você não estiver tendo um sustento, eu vou reunir empresários para sustentar você, porque pessoas como você não podem sair da política. A gente recebeu um carinho enorme de uma série de pessoas daqui de São Paulo, do estado, depositavam R$150 na minha conta todo mês, sem eu conhecer essas pessoas. Simplesmente para me sustentar, para me estimular a seguir em frente. Então, a gente vê uma massa de pessoas que nos apoia, que acredita, que está orando por nós, que está nos apoiando de diferentes formas, que está caminhando. Porque uma coisa é você dar o tapinha nas costas e vai. Outra coisa é você botar a mão no bolso, você ajoelhar, dobrar os joelhos, estar ali com o joelho calejado junto com a pessoa orando. E é essa jornada que as pessoas têm feito com a gente. E isso nos estimulou a não desistir e a, mais uma vez, buscar novas estratégias. E hoje, 1 ano depois, eu ousaria dizer que o impacto que a gente tem fora da Câmara é maior do que dentro. Porque estar fora da Câmara me dá a liberdade de viajar ao país e levantar novas lideranças. Porque a grande lição da minha cassação foi: uma andorinha não faz verão sem bando. E nas nossas páginas ali das redes sociais, no último mês, se eu pegar as contas alcançadas, foram 7 milhões de contas só no Instagram. No YouTube foram 3 milhões de contas só no YouTube. A gente está tendo um alcance de pessoas, e o nosso objetivo hoje é mobilizar e inspirar pessoas para que as pessoas se levantem, se candidatem, e quem não vai se candidatar, para que possa caminhar junto com pessoas que se candidatam, ombro a ombro, apoiando, caminhando junto, porque a força das pessoas que se dispõem a se candidatar não é a força delas, é a força que nós damos para elas.
Pelo voto, pela vaquinha eleitoral para a eleição dela, pela caminhada conjunta, pela mensagem no momento difícil, pelo mão no ombro quando a pessoa precisa de um apoio para seguir em frente. Então hoje eu tenho buscado mobilizar pessoas para fazer a diferença. Só que para isso você precisa de um time, de um partido, porque o nosso sistema é proporcional. Você vota em uma pessoa e você, se ela não conseguiu o mínimo de votos, o teu voto migra para outra pessoa do mesmo partido. Então você precisa de pessoas que acreditem nos mesmos princípios e valores. Por isso, quando eu fui caçado, eu fui buscar um time de pessoas que está unida não por fisiologismo, não por tomar lá da cá, mas um grupo de pessoas que acreditam em honestidade, em competência, em política pública sobre evidência e que defendem valores que eu defendo, como a defesa da vida, da família, do indivíduo, o combate à corrupção, a contenção dos abusos que acontecem no Supremo e no governo Lula, a geração de emprego e renda, que são contra a doutrinação ideológica nas escolas, que defendem a liberdade de expressão, inclusive a religiosa, e que lutam para colocar todo tipo de bandido na cadeia. E esse é o time do Partido Novo, de que eu faço parte hoje. Entendi. E aí você entra numa carreira política e é um dos mais votados, né, na eleição. Foram mais de 300 mil votos, né? Foram 345 mil. E você então entra, mas não está hoje. O que aconteceu? Exatamente. Eu entrei, Douglas, num dia que era um dia de festa, celebração, comemoração. Chego no Congresso Nacional e lá dentro eu dou de cara com grandes corruptos acusados pela Lava Jato. Aquilo foi um primeiro baque, no primeiro dia. Em seguida eu vejo ser escolhido para a presidência da Câmara um multi-acusado pela Lava Jato. Um outro grande baque no mesmo dia. E no final do dia eu vejo se encaminhar a escolha de um ministro vitalício do TCU, um cara que subiu à tribuna dizendo que se ele fosse escolhido, ele ia lutar para a política estar acima da técnica. É que nem um professor de matemática chegar na escola e falar, olha, hoje vamos ensinar política acima da matemática. 2 mais 2 é 3, O que 5. for bom para nós. Exatamente. Cara, naquele dia eu saí com vontade de chorar do congresso, primeiro dia. Não achei um lugar para chorar, fui pro hotel, minha esposa me esperava para comemorar, a Fernanda. E ela viu que não ia ter comemoração, logo que eu entrei, a gente foi para um lugar na esquina conversar. Ela é uma grande conselheira, uma parceira de jornada. E eu contei o que tinha acontecido, ela olhou para mim e disse, meu amor, jamais perca a sua capacidade de se sentir triste e indignado diante da realidade. Porque isso que sente quem colocou você aqui. E ela tá certa, a hora que a gente perder isso, perdeu tudo. Se a gente volta lá na história de Neemias, a primeira coisa que aconteceu com Neemias, que foi gerar lá no final, ele indo a Jerusalém, reconstruindo muros, a primeira coisa que aconteceu foi ele ter se lamentado. Ele chorou a dor dos outros. Nós não podemos perder a nossa capacidade de ter empatia. A tal ponto do rei perceber a tristeza no rosto dele. E mesmo isso podendo significar a morte dele. Imagine o copeiro parecer diante do rei todo-poderoso triste. Né? E ele era um funcionário público, concursado, estava ali com o burro amarrado na sombra. E ele se lamentou. A gente não pode permitir que o nosso coração de carne vire um coração de pedra diante dos desafios de tanta corrupção moral que a gente vê na nossa sociedade. A gente tem que manter o nosso coração vivo. E aí eu disse, olha, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance aqui, mas você sabe o que vai acontecer se eu fizer o meu melhor aqui, se eu resistir a esse sistema. Eles vão arranjar um jeito de me tirar daqui. E ela disse, meu amor, você não veio aqui atrás de um cargo. Você veio aqui atrás de uma transformação. Vá e faça o que precisa ser feito. E Douglas, você não sabe como foi gostoso ouvir isso. Você saber que você tem a família do teu lado. Isso é maravilhoso. Você atravessa a parede. Porque aí se dá errado, ela tá do teu lado. Sim. Porque se dá errado, se você é caçado, você perde teu salário. Você perde o sustento da tua família. Mas ela tá ali do teu lado, te dando apoio. Uma vez eu vi uma... Você conheceu a irmã Marlene Guerrato? Era uma senhorinha que bombou no Instagram. Você não chegou a conhecer? Aí ela era de Bragança. E aí uma vez ela falou assim, sabe quais as 2 palavras mais importantes no casamento? Né? E aí você pensa, te amo, né? As 2 palavras mais importantes para um casamento é conta comigo. Olha só, que bacana. E é exatamente isso. E as palavras proibidas são, eu não disse? Boa. Uma vez eu vi uma entrevista da esposa do Billy Graham que me marcou. Perguntaram para ela assim, você nunca pensou em se separar, não? Depois de tanto tempo, né? Sempre tem conflito, briga. Ela olhou, pensou, olhou para o entrevistador e disse, olha, em me separar não, mas em homicídio várias vezes. Tipo isso.